No primeiro bloco teve aula de biologia e a gente continua com o professor Danúbio. Não vamos perder tempo. Só para lembrar que essas aulas que estamos acompanhando hoje são os aulões apresentados no domingo no ginásio do antigo Colégio Marista, que foi transmitido ao vivo pela TV Assembleia. E aqui nós temos a oportunidade de ver tudo de novo. Fica mais fácil aprender, não é verdade? É que a TV Assembleia, além de transmitir ao vivo a revisão para o Enem, está reprisando todo o conteúdo na sua programação. Vê se não esquece, tá? Fique atento que o professor Danúbio está de volta com a segunda parte do aulão de biologia. Na quinta questão, leia o texto a seguir, ó. Outro assunto que o Enem gosta. Vamos lá. A anticoncepção de emergência ou pílula do dia seguinte é um método que pode evitar a gravidez. O Sistema Único de Saúde disponibiliza 2 métodos ao usuário, sendo um deles o medicamento que possui levonorgestrel, uma progesterona sintética que é usado até 72 horas após a relação sexual sem proteção. Relação sexual sem proteção, sem preservativos, sem camisinha. Muito bem. Uma mulher, no início da fase lútea é a fase que a mulher vai produzir seu ovócito, é o seu período fértil. Fase lútea, fase da liberação do óvulo. Então, uma mulher no início da fase lútea e após 30 horas da relação sexual desprotegida, para evitar gravidez indesejável, fez uso do medicamento referido no texto, a pílula do dia seguinte. Nessa situação, o medicamento é eficaz, pois bloqueia a... Turma, a gente vem falando de muita ecologia que cai muito no Enem, né? Falamos aqui já de relações ecológicas, falamos aqui de ciclo biogeoquímico, falamos aqui de tênia, cisticercose, parasita, falamos aqui do crescimento populacional. É outro tema que é muito explorado no Enem. Esse tema está relacionado a uma coisa chamada DST, doenças sexualmente transmissíveis. E eu vou citar aqui, tá? Vou ajudar você aí de casa, os que estão aqui, a lembrar das DSTs. Bora, eu vou começar primeiro com as DSTs virais. As viroses que são DST. Tá? DST. Muito bem. Primeira, maior das DSTs. Ela é uma pandemia. Outra coisa que cai muito no Enem. Pandemia. O que é pandemia? Pandemia é quando uma doença está no mundo inteiro e em grande número de casos. Tá? Antes de eu começar, vou logo citar essas 3 diferenças para a gente. Existe a pandemia, a epidemia e a endemia. Vou dar um exemplo para vocês assim. Eu não conheço esses dados. Eu dou um exemplo assim aleatoriamente para a gente entender. Vamos imaginar que... Não vou nem colocar o nome de cidades reais, fictício. Vamos imaginar que na cidade X, todo ano tenha 1000 casos de dengue. Em outro ano deu 1030 casos. Em outro ano deu 900 casos. Aí você diz, na cidade X, a dengue é endêmica. Ela ocorre dentro de um número, o número de casos de dengue que ocorre na cidade X, ocorre dentro de uma média. 1000 e pouco, 1000 um pouco a menos, é 1000. Sempre assim. Mas um ano, a cidade X, que tinha 1000 e pouco, 900 e pouco casos daquela doença, em um ano ocorreram 100 mil casos. Aí tu diz o quê? O número de casos dessa doença explodiu. Houve o quê? Um surto. Isso é uma epidemia. Agora, quando aquela doença é verificada em todos os continentes, em todos os países do mundo, você vai dizer que é uma pandemia. Tá bom? Pandemia
Doença está em todo o planeta. Epidemia, o número de casos explodiu. Endemia, o número de casos ocorre dentro de uma certa média. Tranquilo. Então eu comecei assim. Quem são as DSTs virais? Aí eu estou dizendo para você, a mais importante delas é uma pandemia. Quem é? AIDS. Grande DST viral, AIDS. Além da AIDS, tem vacina para AIDS? Não. Mas Danúbio, mas professor, eu vi numa revista que tem uma vacina em experimento. Está em experimento, o nome já está dizendo, não tem vacina. Então, AIDS, o que mais? Além da AIDS, outra virose, DST, eu só quero as DSTs, tá? Que o cara vai falar, dengue é uma virose, mas não é DST, só quero as viroses. Bora, AIDS, outra, muito bem, nós vamos ter HPV, papiloma viral humano, né? Que nas mulheres, grande responsável pelos casos de câncer de colo de útero. Só que o bom em relação ao HPV, vacina. Então, DSTs virais, primeira, AIDS. Segunda, HPV, só que HPV tem vacina. Terceira, herpes. Porque tem dois tipos de herpes. Tem uma que 80% da população tem. Talvez você tenha e nem saiba disso. Que é uma que se manifesta com pequenas vesículas labiais, que se manifestam toda vez que você fica exposto à radiação solar ou quando sua imunidade cai. Fica muito tenso, muito triste, muito ansioso, aí aparecem as vesículazinhas. Tá? Essa não chega a ser caracterizada como DST, mas a herpes que eu vou falar agora e colocar como DST é a herpes o quê? Genital, em volta do aparelho reprodutor masculino e feminino, tá? Então, DSTs virais, AIDS, HPV, que tem vacina, que mais? Herpes genital e as hepatites, principalmente as hepatites o quê? B, que tem vacina, e a pior delas, hepatite C. Hepatite C que não tem vacina, é muito silenciosa, tá bom? Então a gente não pode esquecer dessas DSTs virais, ok? Então, DSTs virais, AIDS, HPV, herpes genital, né? E as hepatites B e C. Beleza. Agora eu quero saber das DSTs bacterianas. Bora. Gonorreia. A gonorreia também chamada de quê? Blenorragia. Gonorreia ou blenorragia. Sífilis. Sífilis. Muito bem. O que mais? Cancro. Cancro mole e o linfangranuloma venéreo. Então essas são as DSTs bacterianas. Todas essas quatro aqui podem ser evitadas como? Com um preservativo. O preservativo é a grande arma. Então, DSTs virais, DSTs bacterianas. Agora nós vamos falar da DST de protozoário. Protozoário só tem uma DST. É uma DST conhecida como tricomonias ou leucorreia. Quem provoca essa tricomonias é um protozoário chamado, olha o nome dele, Trichomonas vaginalis. Por quê? Porque esse protozoário, ele só manifesta sintoma no aparelho reprodutor feminino. Só no aparelho reprodutor feminino. De repente, vamos dizer assim, o homem pode ter 1 quilo, né, entre aspas, né, pode ter 1 quilo de tricomonas vaginalis, mas nem o olho coça. Como assim, Danúbio? Não sente sintoma nenhum. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser portador e ficar só transmitindo pelas relações desprotegidas, pelas relações sem uso de preservativo. Agora, quando esse tricomona chega na mulher, aí tem uma manifestação sintomática, porque na mulher o tricomonas vaginalis encontra na vagina a acidez ideal para a sua proliferação, tá? Na mulher, normal, a mulher tem um corrimento vaginal,
discreto, discreto, quase que imperceptível, discreto na quantidade e na qualidade, ou seja, sem odor desagradável. Agora, quando esse corrimento passa a ser, como a gente fala, né, no balde, quantidade exagerada e matando odor desagradável, aí não. Aí ela tem que procurar imediatamente ginecologista. Ela está com leucorreia ou tricomonias. Agora tem um detalhe da tricomonias que eu queria falar para vocês. Danúbio, tricomonias ocorre somente através das relações sexuais desprotegidas? Não, esse é que é o problema. A falta de higiene também. Vou dar um exemplo que pode acontecer de forma bem simples. De repente, numa casa, 2 irmãos. O cara vai lá, geralmente as meninas, né, elas são mais organizadas e tudo, né? O menino, ele costuma ser um pouco mais desorganizado, né? Aí, de repente, o menino toma aquele banho, cadê a toalha dele, né? A toalha dele está suja e tudo, aí ele lembra, toalha da minha irmã, né? Às vezes acontece isso. Vai lá na toalha da irmã, bonitinha, cheirosinha, pega a toalha da irmã. Ele tem tricomonas, ele não sabe disso, ele é assintomático. Então ele usa a toalha da irmã, ó, e deixou lá a toalha da irmã no cantinho. A irmã vem, usa a sua toalha, usada pelo irmão. A irmã contamina-se sem ter tido as relações sexuais. Então a tricomonias, além de DST, pode haver o contágio pela falta desse higiene pessoal. No caso aí, essa menina nem teve culpa, né? Falta de higiene do irmão. Outro exemplo, vasos sanitários. Às vezes um cara com tricomonias, certo? Ó, foi lá e realizou a micção. Micção é urinar, né? Por isso que vem o nome, mictório, micção. Ele fala um popular mijar, né? Mas é micção. Bom, então o cara às vezes ele vai urinar e erra o alvo, né? Aí joga a urina nas bordas do vaso, certo? Ó, no piso do banheiro. Aí uma mulher vem, senta naquele vaso, tem contato com aquela urina, contamina-se. Então é muito cuidado, tem que ter muito cuidado mesmo com essa questão do higiene pessoal, tricomonias, tá bom? Então as DSTs virais, AIDS, que a gente foi citando para você, cai demais, turma. AIDS, né? As hepatites B, que tem vacina C, o HPV do câncer de colo, que tem a vacina, tá bom? E a herpes genital. As bacterianas, sífilis, gonorreia, o cancro mole, linfogranuloma, tá? E a única de protozoário, a tricomonias ou leucorreia, que o homem costuma ser assintomático e a mulher tem a manifestação sintomática, tá bom? E alguns ainda consideram os fungos também, com a candidíase. Beleza. Então a gente começa assim, para lembrar disso aí. Então, outro tema relacionado a essa questão, além dessas DSTs, a gente tem que ficar atento para uma outra situação. Qual é a outra situação? É a questão dos métodos contraceptivos. Até porque, gente, não pode esquecer que o Enem é uma prova que visa trabalhar com os conhecimentos que temos, natureza, humanas, matemática, linguagens, seus códigos, está sempre voltado para quê? Está sempre voltado para os problemas que afetam a população brasileira. E um dos problemas que afeta a população brasileira, tá? É a questão do quê? Da gravidez precoce. Tá bom? Então por isso que se divulga muito as DSTs, por isso que aparecem muitas questões envolvendo esses temas. Tá bom? Então o que acontece? Existem vários métodos contraceptivos. Vários métodos. Tem métodos naturais. Métodos naturais, o mais famoso deles é o método da tabelinha, ou método do ritmo. Nesse método, por exemplo, quando a mulher descobre o seu ciclo fértil, como é que eu vou saber o ciclo fértil de uma mulher? É fácil. O ciclo fértil de uma mulher vai do primeiro dia da menstruação dela ao primeiro dia da menstruação seguinte. Dá um exemplo, Danu, vou te dar um exemplo.
De repente, uma mulher, o primeiro dia de sua menstruação foi no dia, vamos dizer, no dia 1º de setembro. Foi o primeiro dia de sua menstruação. No dia 2 de outubro, foi o primeiro dia da menstruação seguinte. Seu ciclo fértil, o ciclo menstrual é de quantos dias? É o intervalo fechado, 32 dias. A metade desses 32 é onde ocorreu a liberação do ovócito, ou seja, no dia 16 de setembro, tá? Então é assim que a gente determina o ciclo fértil. Então, aí ela entende, então meu ciclo fértil são de 32 dias, meu ciclo menstrual de 32 dias. Então, a cada 32 dias, eu tenho que saber a metade desses 32, 16. Então ela vai do dia 2 de outubro até o primeiro dia da menstruação, que vai acontecer lá para novembro, vai dar o seu ciclo. Provavelmente, a metade disso é onde ela libera o ovócito. Quando ela consegue determinar isso, 5 dias antes da liberação do ovócito e 3 dias depois, ela não pode nem ter nenhum tipo de relação sexual desprotegida, ou seja, sem preservativo, tá? Esse é o método da tabelinha. Danúbio, é falho? Já falhou, tá? É muito falho, sabe por quê? Porque isso depende dos hormônios. Esses hormônios são produzidos na hipófise, e a hipófise, responsável pela produção de tais hormônios, ela está sob o comando de uma região chamada hipotálamo. O hipotálamo, entre tantas coisas, o que ele comanda na gente? As emoções. Então, de repente, uma mulher que tem o seu ciclo regular, mas de repente, em um certo dia, ela tem uma notícia extremamente desagradável, ou uma notícia muito boa. Isso há uma descarga do hipotálamo e pode haver uma alteração hormonal. Seu ciclo pode ser antecipado ou retardado. Certo? Olha, muito bem. Então, é falho demais. Os métodos naturais. Tem métodos que a gente chama métodos de barreira. O método de barreira, o melhor deles é o preservativo, porque o preservativo, além de ser contraceptivo, o preservativo evita o quê? A DST. E tem os métodos hormonais, como já caiu em prova do Enem, que são as pílulas. As pílulas, elas mantêm níveis altos de progesterona e estrógenos, inibindo a ovulação. E tem um método que a gente tem que ter cuidado, que é o que está na questão. É a pílula do dia seguinte, mas é um método que a gente fala assim, gente, ó, é um método de emergência. Não é um método para ser utilizado rotineiramente. Tu sabe por quê? Porque ele é extremamente agressivo ao útero, ao endométrio feminino. Mulheres que fazem uso repetitivo de tal método, às vezes, quando chegam 10, 15, 20 anos depois, quando de fato resolvem ter um filho, não encontram mais um útero com condições para abrigar um embrião, pelo uso exagerado, pelo uso desenfreado dessa medicação, tá? Então, primeiro a gente tem logo que esclarecer isso para você, que às vezes aparece, né, em livros e tudo, aí os casais, eles acham que aquilo é um método contraceptivo, de fato, mas é um método que não pode ser rotineiro, é um método de emergência, e emergência não vai acontecer todo dia ou toda semana, entendeu? Porque é muito agressivo ao organismo feminino, então tem que ter muito cuidado com isso. Mas como age a pílula do dia seguinte, que é o que está na questão? Vamos imaginar que uma menina, uma mulher, tenha a noção exata do seu período fértil, então tem a relação desprotegida. Quando ela tem a relação desprotegida, ela lembra, estou no meu período fértil. Aí ela vai fazer o uso da pílula do dia seguinte, é outro nome, pílula do dia seguinte entre aspas. A mulher não tem que esperar o dia seguinte para tomar a pílula, ela tem que tomar na hora. Por quê?
certo? Ó, quanto mais cedo ela fazer uso da pílula em relação ao ato desprotegido, maior será a eficácia. Entendeu? E o que essa pílula faz? Ela vai fazer o quê? Ela vai impedir a fecundação do ovócito. É o que ela vai fazer, tá? Então, olha aí, ó. Na questão 5, questão 5, uma mulher, no início da fase lútea, após 30 horas da relação sexual desprotegida, para evitar a gravidez indesejável, fez uso do medicamento referido no texto. Nessa situação, o medicamento é eficaz, pois bloqueia a fecundação do óvulo. Óvulo, ovócito, óvulo. Letra, de novo, né? Letra C. Letra C. Muito bem. Então vamos aqui. Vamos fazer a sexta questão, tá? Sexta questão, se eu não me engano, tem uma figurinha para a gente sobre a angioplastia. Certo? Olha. Sexta questão, a angioplastia. Olha aí, ó. A angioplastia consiste em uma cirurgia realizada com o intuito de desobstruir uma artéria do paciente. Mas primeiro, eu gosto sempre de estar justificando cada questão que eu faço com vocês. Todos eu estou dizendo por quê. Nenhuma questão dessa aí foi colocada no material que a gente está resolvendo aqui aleatoriamente. Tipo, por que essa questão está aí? Isso é uma questão envolvendo, lógico, um problema cardiovascular. Gente, doenças que afetam a população brasileira, o Enem trabalha demais. A maior causa de morte no Brasil, às vezes você pode até achar que são os homicídios. Não são. Câncer é muito, mas também não é. Acidentes de trânsito, olha que são muitos. Também não. A maior causa de morte no Brasil é isso aí, ó. Doenças cardiovasculares. Doenças relacionadas ao coração. Aneurisma, AVC, né? Placas de ateroma nas ramificações da artéria aorta, pressão alta, tudo. Muita gente, a maior causa de morte no país. O maior problema de saúde pública que nós temos é isso. Doenças cardiovasculares, tá? Que poderia ser amenizado e muito se as pessoas tivessem alguns cuidados. E quais são os cuidados? Álcool, né? Tabagismo, que são as drogas lícitas, que está lá no nosso programa do Enem, drogas lícitas, aquilo que é extremamente ruim, mas que oficialmente é liberado, não é verdade? Cigarro e álcool, tá bom? É vendido aí, maior de 18 anos e tudo, certo? Muito bem, além do álcool, do tabagismo, outra coisa, sedentarismo, né? Por isso que se recomenda todos os dias aí atividade física e alimentação balanceada. Se o cara seguisse isso, ter cuidado com o álcool, não fazer uso do tabagismo, ter atividades físicas regulares e uma alimentação balanceada, provavelmente ele não teria um problema cardiovascular, a não ser que fosse algo congênito, né? Porque também tem aquela história, às vezes você diz assim, Danúbio, eu conheço fulano, magrinho, corre maratonista e tudo, o cara foi lá e teve um problema cardiovascular. O que significa dizer isso? Aí é genético, aí é predisposição genética, aí só ele para livrar, tá? Muito bem, então vamos aqui para a questão, ó. A angioplastia consiste em uma cirurgia realizada com o intuito de desobstruir uma artéria do paciente. Essa técnica é hemodinâmica. O que é hemodinâmica? Hemo-sangue, dinâmica, movimento do sangue. Utiliza um minúsculo balão na ponta de um catéter que é insuflado dentro da artéria obstruída com placas de gordura e sangue.
além de uma minúscula tela de aço chamada stent, que aberta facilita o fluxo de sangue. O cara coloca o stent, ele abre, a artéria aumenta o diâmetro para permitir a passagem do sangue, né? Vamos lá. Como procedimento conjunto, utiliza-se a substância conhecida como abcimab, que impede a união das plaquetas. O que as plaquetas fazem? Coagulação. O abcimab torna a cirurgia mais eficiente e já reduziu para 4% a mortalidade entre infartados atendidos em hospitais. Aí você vê aí, ó, a figurinha bota o catéter, o balão insuflado e a artéria bloqueada, né? O catéter vai lá, o balão insufla, aumenta o diâmetro da artéria, ó, para o sangue passar. Nesse caso, a importância da substância abcimab, ao evitar o acúmulo de plaquetas, é o de impedir. A nossa resposta: o que a plaqueta faz? Por que no procedimento da angioplastia se tem um cuidado para impedir a formação de plaquetas? Porque as plaquetas promovem o quê? A coagulação do sangue. O cara está fazendo a angioplastia para quê? Para aumentar o fluxo do sangue dentro das artérias. Se as plaquetas forem formadas lá, forma o coágulo. Na hora que forma o coágulo, o sangue para. O sangue para. Então, qual é o objetivo dessa substância abcimab? Certo? Ó, é impedir o quê? A formação de coágulos pelo acúmulo de fibrinas e células que dificultam a passagem do sangue. Letra D de Deus. Não te esquece que sempre nos Enems eles trabalham a questão do sangue. Quem é nosso sangue? É o plasma, a parte líquida e os elementos figurados. Quem são os elementos figurados? Leucócitos, defesa, plaquetas, coagulação, que mais? Hemácias, transporte de oxigênio e CO2. Ok. Então, tá aí, sexta questão, letra D de Deus. Vamos lá, ó. Sétima questão. O aconselhamento genético é uma ferramenta de destaque na medicina, por quê? Está lá no programa do Enem, tem aconselhamento genético. Vou explicar uma coisa para vocês. O aconselhamento genético é assim: o indivíduo, um homem, né, encontra uma mulher, então resolvem se casar, sei lá, resolvem ter filhos. Existe um especialista chamado geneticista. O que o geneticista faz? Ele pega a árvore genealógica da noiva e pega a árvore genealógica do noivo. Então, analisando essa árvore, ele vai verificar se existe alguma doença genética na família dela, da noiva, e na família dele, do noivo. Caso tenha, ele vai então fazer alguns cálculos e dizer a probabilidade deles terem um filho ou uma filha com aquela doença. Cabe ao casal então. E aí, vamos ter filho ou não e tal, entendeu? Isso é o que a gente chama de aconselhamento genético. Na verdade, é um conselho que o geneticista vai dar. Bom, uma questão que a gente tem que entender é aquela questão do parentesco, né? Primo e prima, né? Então, na verdade, há riscos de consanguinidade, porque é o seguinte: existe, né, uma situação genética que quanto maior o parentesco, maior a possibilidade da homozigose, do aparecimento de genes repetidos, recessivos e deletério. Deletério provoca o mal, que causa doença. Muito bem. Quanto maior o parentesco, maiores riscos. Mas isso não significa dizer que o primo e uma prima terão um filho com a doença genética. Apenas quando se tem um primo e uma prima que resolvem casar, mais do que nunca, esses
devem procurar o aconselhamento genético, pela possibilidade dessa questão do parentesco, promovida pelo parentesco, tá? Então, o aconselhamento genético é o que os geneticistas fazem, dão como informação a respeito da possibilidade do surgimento de um gene deletério, de um gene que provoca doença. Então, olha aqui, ó. O aconselhamento genético é uma ferramenta de destaque na medicina. Por quê? Tem que ter cuidado com a letra A. Ela é enganosa a letra A, olha aí, ó. Orienta casais consanguíneos. Que são casais consanguíneos? Casais com parentesco, primo e prima, consanguíneos. Orienta casais consanguíneos, dada alta predisposição para doenças graves. Do jeito que ele coloca aqui, ele está dizendo que o aconselhamento genético é feito só para os casais consanguíneos. E não é. Os casais consanguíneos podem fazer o uso do aconselhamento genético, mas não significa dizer que é apenas para eles. O aconselhamento genético ele tem a função de quê? De identificar genes deletérios para casais consanguíneos ou não. Por isso que nós não vamos ficar com a letra A, certo? Ó, por isso que nós não vamos ficar com a letra A. Olha a letra B. Busca identificar possíveis doenças hereditárias e orientar a família diante dos resultados. Aí sim, o aconselhamento genético é para quem é consanguíneo, para quem não é consanguíneo. O aconselhamento genético faz um estudo da família do noivo, da família da noiva, para se chegar a uma possibilidade real de uma doença genética, uma probabilidade. Então, a sétima, letra B. Ok? Muito bem. Vamos mais. Tem a oitava questão, que é um texto aí, que você vai encontrar no Enem alguns textos um pouquinho grande, né? E a gente vai ler esse texto aqui rapidamente. Lê o texto. Cerca de 90% dos pacientes com casos de câncer na próstata, mama, pulmão e intestinal, que sofrem metástases, quando o câncer se espalha, desenvolvem resistência à quimioterapia. O tratamento para estes casos é feito com intervalos para que o corpo do paciente possa se recuperar da toxicidade da quimioterapia. Mas estes intervalos permitem que as células do tumor se recuperem e desenvolvam a resistência. No estudo dos pesquisadores do Centro de Pesquisa do Câncer, Fred Hutchinson, em Seattle, analisaram células fibroblásticas, que normalmente têm um papel muito importante na recuperação em casos de feridas e na produção de colágeno, o principal componente de tecidos de ligação, como os tendões, por exemplo. A quimioterapia gera danos no DNA, o que faz com que essas células produzam uma quantidade, uma proteína chamada WNT1-6B, 30 vezes maior do que deveriam. Essa proteína é o combustível que faz com que as células cancerosas cresçam e invadam tecidos que cercam o tumor, além de causar a resistência à quimioterapia. Já se sabia que esta proteína estava envolvida no desenvolvimento do câncer, mas não na resistência ao tratamento. Sempre cai, né? Câncer, o que é um câncer? Tem logo que lembrar. Câncer é quando ocorre uma mutação gênica e as células se dividem de maneira descontrolada. É uma mitose descontrolada, gerando os aglomerados de células chamados de tumores. Benigno, as células mantêm as mesmas funções. Maligno, as células perdem as suas funções. Beleza. Essa é uma importante informação científica. No entanto, estudos anteriores foram necessários, como o mecanismo da síntese do colágeno, por exemplo. Sendo assim, assinale a opção que descreve corretamente esse mecanismo. Olha, qual seria a nossa opção? A letra C. Vou explicar por quê. Moléculas múltiplas formam fibrilas de colágeno através de ligações covalentes
cross-linking. Essas fibrilas de colágeno, o que elas vão fazer? Elas vão ligar uma célula à outra, certo? Ó, tornando essas células resistentes para que não sejam atingidas pelas células invasoras do câncer, no caso da metástase. Letra C. Na nona questão, vamos lá, tem a orquídea, tem a figurinha, você vai ver no seu material, a orquídea Ophrys apífera, ilustrada em visão lateral e frontal, nas figuras apresenta um formato que mimetiza as vespas fêmeas. São capazes de produzir também uma substância odorífera similar ao feromônio liberado por essas vespas fêmeas em épocas reprodutivas, atraindo, portanto, vespas machos que realizarão a polinização cruzada. Feromônio é a substância produzida pelos insetos. É o que faz, por exemplo, a fêmea atrair um inseto macho. Feromônio é como se fosse um perfume. Caso a estrutura reprodutiva não seja visitada pelos vespídeos, existe a possibilidade de autopolinização da flor, gerando frutos secos e sementes leves, característicos dessa espécie de angiosperma. Com relação às formas de polinização descritas, está correta a afirmação. Gente, o que é polinização? É levar o pólen da parte masculina da flor, como é o nome da parte masculina da flor? Androceu, até a parte feminina da flor, como é o nome? Gineceu. Ó, andro, masculino. Ginecologista. Gine, feminino. Parte masculina da flor, androceu. Parte feminina, gineceu. Então o que acontece? Com relação às formas da polinização descrita, está correta a afirmação. O encontro do androceu com o gineceu na mesma flor, com auxílio dos pelos das vespas, é um caso de fecundação cruzada. Gente, se é na mesma flor, não é cruzada, é autofecundação. Então não pode ser. Muito bem. A autopolinização não é uma vantagem, pois não propicia a reprodução e a dispersão, nem a evolução da espécie. Certo? Olha, ela não é uma vantagem, pois não propicia a reprodução. A autopolinização, ela propicia a reprodução. Ela não propicia a variabilidade. Letra C. A polinização cruzada é denominada anemofilia. Não, a anemofilia é o nome da polinização feita pelo vento. Grão de pólen transportado pelo vento. Anemofilia. Letra D. O encontro dos núcleos espermáticos, gameta masculino, com a oosfera, gameta feminino, e núcleos polares ocorre tanto na polinização cruzada como na autopolinização. Letra D de Deus. A fecundação ela pode ocorrer entre uma flor e outra, polinização cruzada, ou dentro de uma mesma flor, autopolinização. Núcleo espermático, núcleo gamético, oosfera são os gametas. Letra D de Deus. Aí nós temos a 10ª. Analise a figura a seguir. É a figura de uma célula. Um dos possíveis caminhos na transferência das informações genéticas do DNA até a montagem da cadeia polipeptídica ocorre na seguinte sequência. Gente, lá no centro nós vamos ter o núcleo, o número 2. O 1 da figurinha é o nucleolo, componente do núcleo, que é o 2. 2 é o núcleo, o todo. Lá está o DNA. O DNA ele é transcrito em RNA. Isso dentro do núcleo. Esse RNA ele vai passar por um processamento. E os ribossomos vão se aderir ao retículo endoplasmático rugoso, RER, retículo endoplasmático rugoso, representado aí pelo número 3. Aí vai ocorrer o que? A tradução e a síntese de um polipeptídeo. É assim: o DNA no núcleo transcreve o RNA, este RNA vai dar origem aos ribossomos,
que no retículo endoplasmático rugoso vão fazer a tradição, a síntese de proteínas. 10ª questão, letra D. E a nossa 11ª questão, em relação às características dos seres vivos, assinale a alternativa correta. Letra A. Há 2 tipos fundamentais de reprodução, assexuada e sexuada. Na reprodução sexuada ou gâmica, um organismo se divide em 2 ou mais partes, as quais formarão novos organismos. Até aí está certo. Na reprodução assexuada ou agâmica, acontece a formação de células especiais denominadas gametas. Ele está colocando para a gente que a reprodução é assexuada ou agâmica. Não tem gametas. Como é que ele diz que tem gametas? Falso. Letra B. Os seres vivos são formados por compostos orgânicos e inorgânicos. Os compostos orgânicos apresentam sempre o elemento químico, carbono, e são as proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Os compostos inorgânicos, água e sais minerais. Letra B. Composição química, substâncias inorgânicas, água e sais. Substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Tá bom? E a última questão, a 12ª. A biologia é uma ciência que busca explicações para os fenômenos da natureza, estabelecendo relações entre os fatos observados. O cientista é o indivíduo que busca sistematicamente a aquisição de mais conhecimento através da investigação científica. Sobre a investigação científica, é incorreto afirmar. Vou analisar só a incorreta, as demais são corretas. Qual é a afirmativa incorreta? Na letra E. Hipóteses podem ser confirmadas ou refutadas por meio de testes experimentais. O cientista, ele observa. O que é observado desperta curiosidade. Eu elaboro uma hipótese para comprovar uma ideia que eu tive. Mas como é que eu vou comprovar? Testando. Aí ele fala, a confiabilidade dos resultados obtidos tanto é maior, quanto menores forem as repetições aplicadas aos testes, quanto maior for o número de testes. 12ª, letra E. Certo? É isso, gente. Queria agradecer a todos os telespectadores, aos que estão aqui presentes, certo? E queria mais uma vez dizer que esse projeto é um projeto louvável, né? Da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que esse é o caminho certo é esse, para que a gente mude nossa realidade da educação, é acreditar cada vez mais na educação e no conhecimento, tá? Muito obrigado. E a gente acabou de acompanhar o aulão de Biologia. Lembre-se que a ideia é aproveitar ao máximo a revisão de cada disciplina. O programa de hoje também está disponível no site al.ma.leg.br. E eu vou ficando por aqui, hoje é sexta-feira e não se esqueça que o próximo aulão aqui em São Luís só vai acontecer no dia 4 de outubro. Aqui a gente dá uma pausa, porque os professores viajam para o interior neste fim de semana. Eles vão participar dos aulões em várias cidades do Maranhão. Afinal, a oportunidade é para todos. Enquanto isso, aproveite para estudar bastante para fazer as provas do Enem preparado. Tchau, até a próxima!